mesmo período que eu, né? Ela já está no 8º período. E por meio do Lucas eu fiquei sabendo que ela estava apresentando agora um tema de TCC muito interessante, relacionado à devoção de Nossa Senhora de Guadalupe. De forma então que foi assim que surgiu o convite, né? Acho interessante o departamento de história, porque a gente, enquanto católico, foi meio que uma bolha lá, mas gradativamente acaba conhecendo um ou outro, assim, de períodos isolados, que também são católicos e estudam lá e tentam cada vez mais aprimorar um tema interessante, como da devoção mariana, né? O Mateus está aqui também, já formou, está agora no mestrado, e já foi convidado para no ano que vem também fazer uma palestra para nós, está feito esse convite. Então, com a palavra, a Maria. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Mariana. E meu tema de TCC ele foi inspirado pela minha devoção à Nossa Senhora. Eu conheci a história de Nossa Senhora de Guadalupe no ensino médio. E aí, no momento em que eu não sabia o que queria fazer, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, que se eu fosse aprovada na faculdade, eu iria fazer o meu TCC e o mestrado, se Deus assim permitir, sobre a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. No TCC, eu estudo o período da colonização e pretendo estudar, depois no mestrado, o período de independência. E eu vou iniciar minha palestra com essa frase do Inácio Bernal, que é: houveram vários descobrimentos da América, alguns feitos na inconsciência e outros feitos na ignorância. Por que eu vou iniciar essa palestra no período do descobrimento da América? Porque eu quero demonstrar a importância da religiosidade desde o descobrimento, a religiosidade de Colombo, depois demonstrar um pouco da religiosidade no período da conquista, para assim demonstrar a religiosidade de Nossa Senhora de Guadalupe. Porque Nossa Senhora de Guadalupe só teve uma devoção tão forte devido à forte religiosidade que já era presente no povo mexicano. E nessa frase aqui, o Inácio Bernal ele quer dizer para a gente que houveram vários descobrimentos, não só como o descobrimento de um continente, mas o descobrimento de novos povos, novas culturas, novas formas de religiosidade. Então, por isso que ele aborda essa questão, né? A inconsciência. Colombo não sabia que chegaria aqui. Colombo não sabia que chegaria na América. E para falar um pouquinho de Colombo, eu não quero entrar muito no assunto do descobrimento em si, mas na questão da fé de Colombo, que é isso que me interessa na minha pesquisa. No início do século XVI, os índios da América estão ali, bem presentes, mas nada deles se sabe. Ainda, como é de se esperar, sejam projetados sobre os seres recentemente descobertos imagens e ideias relacionadas às outras populações distantes. Somos todos descendentes diretos de Colombo e nele começa a nossa genealogia. Vasco da Gama e Magalhães talvez tenham feito viagens mais difíceis, mas eles sabiam para onde iriam. Essas citações elas são tiradas do livro A Conquista da América, Questão do Outro, do Tzvetan Todorov, e ela reflete um pouquinho sobre o que foi esse período da conquista. Eu acho muito interessante essa frase que Vasco da Gama e Magalhães talvez tenham feito viagens mais difíceis, mas eles sabiam para onde iam. Essa é a grande questão da descoberta de Colombo. Ele não sabia que iria descobrir. Ele não sabia que iria chegar aqui. Ele estava procurando outra coisa. A viagem de Colombo, na verdade, era com o intuito de pegar uma via ocidental para a China e não chegar a descobrir a América. Não se tinha noção que existia outro continente. E somos todos descendentes diretos de Colombo porque, afinal, todos viemos depois de Colombo. Se não fosse a chegada dos europeus aqui, não estaríamos presentes nessa sala hoje. E aí eu quero falar um pouquinho desses riscos que Colombo tinha para enfrentar a viagem dele. Bom, se tinha uma noção diferente do globo, e Colombo ele não sabia que se ele descesse o globo dessa forma, se ele conseguiria subir novamente. Então era uma viagem arriscada, porque ele não sabia se ele teria retorno para casa com as caravelas. E essas questões elas estão no livro do Todorov. É muito interessante analisar como ele trouxe essas questões no livro. E sabendo desses riscos, então, o que motivou Colombo a partir? Bom, segundo Todorov, foi a expansão do cristianismo. O que acontece? Colombo, ele era um homem de fé medieval, ele era um homem muito católico e um homem que acreditava muito em Deus. E ele queria a expansão do cristianismo através das cruzadas. Então, basicamente, o que Colombo queria? Ele queria encontrar esse caminho ocidental para a China
para assim ele descobrir o que Marco Polo dizia, que pelo caminho tinha uma fonte que nascia ouro, e ali ele conseguiu dinheiro para financiar as cruzadas. E essa aqui é uma frase que está no diário da terceira viagem de Colombo, que prova um pouquinho dessa religiosidade dele, que é: Nosso Senhor bem sabe que eu não suporto todas essas penas para acumular tesouros, nem para descobri-los para mim. Bem sei que tudo o que se faz neste mundo é vão, se não tiver sido feito para a honra e o serviço de Deus. E aqui a gente também tem um trecho da carta que ele mandou ao Papa Alexandre VI, em fevereiro de 1502, que é 10 anos após o período do descobrimento, que é: espero em Nosso Senhor poder propagar seu santo nome e seu evangelho no universo. Então aqui a gente já consegue ver o que o próprio Colombo dizia sobre a sua fé. E temos aqui uma frase do Todorov que é muito interessante, que é: qual um Dom Quixote atrasado de vários séculos em relação ao seu tempo, Colombo queria partir em cruzada e libertar Jerusalém. Só que a ideia é extravagante em sua época, e como, por outro lado, não há dinheiro, ninguém quer escutá-lo. Como um homem desprovido e que gostaria de lançar uma cruzada podia realizar seu sonho no século XV? É tão simples quanto o ovo de Colombo. Basta descobrir a América e conseguir nela os fundos, ou melhor, ir até a China pela via ocidental direta, já que Marco Polo e outros escritores medievais garantiram que a grande quantidade de ouro nasce lá. Então, a gente vê aqui que, muito diferente do que muitos de nós, da minha geração, por exemplo, vimos no colégio, Colombo ele não tinha uma motivação de dinheiro para se enriquecer. A motivação dele era o dinheiro para financiar essas cruzadas, já que no período em que ele viveu já era uma ideia esgotada e que ninguém queria investir. E aí entra essa questão: por que Colombo queria financiar essas cruzadas? A providência divina quer, geralmente, que as pessoas por ela designadas para servir recebam nomes e sobrenomes adequados à tarefa que lhe é confiada. Abrão era um homem idoso e sem filhos, mas Deus lhe prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de se contar. Deus mudou seu nome para Abraão para refletir essa promessa. Simão significa ele ouviu, e Pedro, rocha ou pedra. Simão era um seguidor de Jesus. Quando ele confessou que Jesus era o Cristo, mudou seu nome para Pedro, mostrando que essa fé seria a base da igreja. João significa agraciado por Deus, nome dado a São João Batista por um anjo do Senhor antes mesmo dele nascer. Esses trechos vocês encontram na Bíblia. E aqui a gente vê um pouquinho da importância que o nome tem para uma pessoa. E é essa motivação de Colombo, o próprio nome dele. O nome dele vem do grego Christoporos e significa portador de Cristo, ou o que traz ou leva Cristo consigo. Então, por conta de seu nome, Colombo ele acreditava que ele era o homem escolhido por Deus para conseguir conquistar a Terra Santa. E esse quadro que está aí é a primeira homenagem a Colombo, ou 12 de outubro de 1492, que é o dia do descobrimento da América. E ele é de José Garnelo e Alda e é de 1892. Essas são as questões que eu queria trazer para vocês sobre Colombo. A questão da religiosidade dele, como essa religiosidade fez que a América fosse descoberta. Afinal, se não fosse esse desejo dele de financiar as cruzadas, talvez esse continente ainda não seria descoberto. E aí eu me volto um pouquinho para a conquista do México, porque eu quero chegar na colonização e esse período é muito importante. Bom, a conquista do México ela começou em 1519 e ela foi muito espetacular. Por quê? O povo pré-colombiano que existia aqui era uma sociedade muito bem montada. Então, eles já tinham um imperador, eles já tinham a sua religiosidade, eles eram um povo que já tinha sua agricultura e tinha um exército bom, se assim posso dizer, exército. E o que acontece? É uma grande questão o porquê Montezuma se rendeu a Hernán Cortés. Se ele estava no seu território, se ele conhecia a geografia do local e se ele tinha uma quantidade de homens muito elevada. Existiam milhões de pessoas no México naquela época. A estimativa é de 2 a 5 milhões de habitantes. A conquista do México ela durou aproximadamente 2 anos e ela se dividiu em 2 fases. A primeira é até a morte do imperador Montezuma. Ele foi preso e foi morto enquanto estava preso. E a segunda é marcada pelas divisões internas entre os mexicas. Eles eram um povo que guerreavam muito entre si, porque não existiam só os astecas.
Existiam outros povos, os astecas haviam dominado. Então isso já é uma questão também, porque é um povo acostumado com a dominação, acostumado com as guerras. Por que eles se deixaram render a Cortés, que tinham poucos homens? Aqui um pouquinho do período pré-hispânico para vocês entenderem. Os astecas, então, eles viviam aqui. A capital do império deles era Tenochtitlán. O imperador era Montezuma. A população estimada de 2 a 5 milhões de habitantes. Eles eram politeístas. Isso é importante. Por quê? Eles não tinham uma religião em si formada. É muito difícil se falar em religião quando se fala em povos indígenas. O que eles tinham era uma religiosidade, que é algo diferente. E essa religiosidade deles era muito forte e era a base da sociedade. Então, eles realizavam sacrifícios que depois foram condenados, por exemplo, ao deus Quetzalcoatl, que é um personagem importante para a minha pesquisa também, que eles acreditavam ser o Deus Sol. As divindades deles, então, elas estavam ligadas à natureza. Coatlicue, ela era, por exemplo, a deusa das estrelas e da lua, e por aí vai. Cada divindade deles era ligada a um fenômeno natural. A agricultura era a base da economia desses povos. Eles não tinham uma moeda, mas eles tinham o cacau, e o cacau para eles era muito valioso. Então, através do cacau, eles realizavam as suas trocas comerciais. E aí é que está a grande questão. Se eles estavam em maior quantidade no território, e se eles conheciam, e se eles eram um povo que estava acostumado a guerrear, por que eles se deixaram render? Essa aqui é uma frase que foi tirada dos escritos de Diego Durán, que fala: eles pediram orientações aos deuses que lhes concedessem favores e a vitória sobre os espanhóis e outros inimigos, mas devia ser tarde demais, porque não obtiveram mais nenhuma resposta em seus oráculos, então consideravam os deuses mudos ou mortos. Aqui a gente vê o quanto a religião é importante para eles. Quando nascia uma criança nessa sociedade, por exemplo, eles logo levavam os oráculos para saber qual seria o destino dessa criança. Tudo que era importante para eles, eles consultavam os oráculos. E aqui no momento da conquista, os oráculos foram consultados e eles não tiveram resposta. E isso foi algo que assustou bastante eles. Também tem outra frase importante, que é do Tovar, que é: naquele tempo, o ídolo Quetzalcoatl, deus dos Cholultecas, anunciou a vinda de homens estranhos para tomar o reino. Aqui eu abro um parêntese importante, que é: a gente tem na região das Américas 5 lendas, pelo menos que eu consigo me lembrar, sobre a vinda de homens que tomariam o reino ou que os colonizariam. E dentre esses países nós temos Argentina, Uruguai, Canadá, México e o Brasil. Qual é a questão dessa lenda? A questão é que teria vindo um homem aqui, antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis, antes da chegada e da descoberta, que teria anunciado que esses povos seriam encontrados a eles mesmos. E é interessante você pensar nessa lenda porque são localidades diferentes e muito longe umas das outras, mas que existia uma lenda muito parecida. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma carta do padre Antônio Vieira, de 1545, que fala sobre essa lenda e que fala que os indígenas que viviam aqui anunciaram que eles já sabiam da chegada dos portugueses, através dessa lenda. E essa lenda, eu não quero discutir se ela pode ter acontecido ou não, a questão é que ela existe. E essa lenda diz que o apóstolo Tomé teria vindo nas Américas antes da chegada dos portugueses. Isso é uma coisa muito difícil de ser provada, mas é uma lenda que existe em diferentes localidades. E aí é que está. O Jacques Laffay, que é um historiador muito importante, ele escreveu um livro, Quetzalcoatl e Guadalupe, a formação da consciência nacional do México. Nesse livro, ele assemelha Quetzalcoatl, o ídolo, com Tomé, apóstolo, e Tonantzin com Nossa Senhora de Guadalupe, porque foram assim que as devoções se mesclaram. O catolicismo no México ele iniciou com muitos sincretismos, então eles misturavam a religiosidade. E essa frase do Jacques Laffay aqui é muito importante, que é: o apóstolo nasce da ponte que o deus indígena é incendiado e a Nova Espanha brota das cinzas da antiga. Mistério insolúvel, é o outro e é o mesmo. O que ele está querendo dizer aqui é que, apesar de Quetzalcoatl ser completamente diferente de São Tomé, para esse povo, eles começaram a enxergar os dois como um só.
E assim aconteceu também com Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês agora da chegada da igreja no México. O choque cultural mais significativo entre os indígenas e os europeus foi religioso. Por quê? Esses povos todos tinham uma religiosidade muito grande. Os astecas, por exemplo, eles realizavam os sacrifícios e eles realizavam por livre e espontânea vontade, para manter a luz do sol acesa. É um povo que tinha uma religiosidade muito forte. Já mostrei para vocês aqui o quanto isso era importante na sociedade. Assim como os europeus, que eram fortemente católicos. E, de início, o livro do Todorov, ele fala para a gente que os europeus eles conseguiram convencer os indígenas do cristianismo. A questão eles não conseguiram logo de cara convencer os indígenas a largar a sua própria prática religiosa. Então eles queriam, ao mesmo tempo, ser católicos e ao mesmo tempo seguir a devoção, se assim pode dizer, deles aos deuses que eles já tinham. Então seria como incorporar somente mais um deus para que eles adorassem. E isso os espanhóis não aceitaram. As primeiras ordens mendicantes, pelo exemplo e valor, conquistaram o coração dos indígenas, criando no México forte apego ao cristianismo, embora temperado com numerosas reminiscências do culto primitivo. E aí acontece a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, do período da conquista, que foi em 1519, a aparição foi em 1531, que já mostra que Nossa Senhora veio auxiliar nessa conversão dos povos, para que se abandonasse um pouco desse sincretismo que eles tinham. Então, as aparições de Nossa Senhora, porque não foi uma única aparição, aconteceram do dia 9 ao dia 12 de dezembro de 1531. E o milagre da tilma que nós temos até hoje na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu no último dia, que foi o dia 12 de dezembro, que é a data que a gente comemora o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E nós temos um documento que narra as aparições de Nossa Senhora, que é o Nicamopoa. Esse documento, ele traz escrito todas essas aparições dela a Juan Diego, como ele a viu, o diálogo que eles tiveram. É um documento muito bonito, que eu recomendo que, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, ele não é grande, e ele traz a questão de forma muito bonita. A grande questão não existe um documento oficial da época que fale sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, e por isso que ela é tão contestada. A gente tem o Nicamopoa, mas ele é de 1649, então é mais de 100 anos depois do ano que acredita-se que apareceu Nossa Senhora de Guadalupe. Então ele não é considerado um documento oficial, sem falar que a gente não sabe quem escreveu o Nicamopoa, porque se tem uma noção que pode ter sido Antônio Valeriano, que foi o 6º governador de Tenochtitlan, que viveu na mesma época que o indígena Juan Diego. A questão o Antônio Valeriano ele tinha um grifo que ele assinava os documentos dele, e o Nicamopoa não possui esse grifo. Então, essa questão da autoria dele ainda é desconhecida. E aí, um dos principais motivos da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ser contestado entre os historiadores é a falta de um documento oficial escrito pelo bispo Juan de Zumarraga, a quem o indígena Juan Diego teria mostrado a tilma. Então, no Nicamopoa, tem escrito que o Juan Diego levou a tilma até o bispo Juan de Zumarraga e que esse foi a prova que a aparição aconteceu. Só que Juan de Zumarraga, ele escreveu muitas coisas durante a sua vida, muitas coisas, até livro de receita. E ele nunca escreveu nada sobre Nossa Senhora de Guadalupe. E isso é usado por alguns historiadores para falar que, então, ele não teria visto, porque se ele tivesse a visto, ele teria escrito sobre ela. Só que o Juan de Zumarraga, apesar de não ter escrito, ele fez uma viagem para a Espanha em 1532. Não se sabe o que ele foi fazer na Espanha, mas se sabe que ele foi para lá. Poderia ter sido conversar, já que o México, que ainda se chamava Nova Espanha, era colônia espanhola, ele pode ter ido anunciar, como pode não ter ido. Isso é uma questão. E aí que tá, por que Juan de Zumarraga não escreveu sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe? Porque a igreja da Nova Espanha era a igreja da Contra-Reforma.
Essa é uma frase muito importante do Jacques Laffat, que já faz a gente entender bastante sobre esse período. Sabemos que o mundo havia se recém-contaminado pela ideologia de Lutero, que foi em 1517, e pelo humanismo, com nomes como de Erasmo de Roterdã. O cenário da época não era mais favorável ao catolicismo, que lutava para manter viva a verdadeira fé dos cristãos. Os franciscanos eram responsáveis pela evangelização dos povos mexicas e, assim como o bispo Zumárraga, eram fortemente influenciados pelo humanismo. Juan Zumárraga acreditava que a conversão dos povos mexicas deveria vir da palavra de Deus. Então, aí estão algumas das razões pelo qual ele não escreveu. Nesse período, o uso das imagens estava sendo muito contestado por conta da reforma protestante. E os povos mexicas, eles traziam muito da religiosidade deles, como eu já disse para vocês. E se criou uma noção de que talvez Nossa Senhora não tivesse aparecido. E isso influenciou o Juan Zumárraga. Ele não escreveu, imagina um bispo escrever sobre uma aparição mariana que poderia ter sido inventada pelos indígenas. É uma questão muito, muito complicada. E aí? A utilização das imagens estava sendo discutida e ela só foi definitivamente oficializada após o Concílio de Trento, que ocorrera entre 45 e 63, que foi anos após a aparição de Nossa Senhora. E aqui eu vou ler só esse trecho em negrito, que é um trecho do próprio Concílio de Trento, quando eles aprovaram a utilização das imagens, definitivamente na igreja, que as imagens devem existir primeiramente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e de todos os outros santos, porque a honra que se dá às imagens se refere aos originais representados nelas. Adoremos unicamente a Cristo por meio das imagens que vejamos, cuja semelhança é esperada nessas imagens. Então, as imagens estavam sendo muito discutidas, e a tilma, nada mais, nada menos, é que uma imagem que surgiu a um indígena. É uma questão complicada para esse bispo. E aí é que está uma das questões principais do porquê Juan Zumárraga não teria escrito sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Os povos mexicas, eles adoravam a deusa Tonantzin, e Tonantzin significa Nossa Mãe. Essa deusa era venerada no mesmo monte que o Monte Tepeyac, que é o monte que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu. Sem falar que essa deusa era a deusa das estrelas e da lua, que são referências claras que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe possui. Então, para a igreja, para os franciscanos que residiam ali, eles só estavam querendo enganá-los para poder fazer uma adoração a uma deusa que eles já tinham. E essa é a questão de Juan Zumárraga. Ele não poderia escrever um documento se ele não tinha certeza que Nossa Senhora realmente tinha aparecido, principalmente por esse contexto. Apareceu no mesmo monte que eles adoravam uma divindade antes, e ela tem referências que se ligam a essa divindade. E, enfim, a aparição de Nossa Senhora, ela foi aceita pelos indígenas. E é interessante porque Nossa Senhora aparece a um indígena. Ela queria converter os indígenas. A igreja, depois de um tempo, aceitou a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe porque viu que realmente era verdadeira. Mas, de início, foi uma questão complicada para a igreja. Mas, para quem Nossa Senhora queria atingir, que eram os povos mexicas, ela conseguiu a conversão deles. Ela conseguiu que eles abandonassem um pouco desse sincretismo deles e se convertessem realmente ao catolicismo. E aí existem alguns documentos que podem nos levar a acreditar que Nossa Senhora apareceu em 1531, já que não existe um documento oficial do bispo. A gente tem o Nicamopoa, que é esse documento de 1649 que narra a aparição, e ele nos diz que aconteceu em 9 de dezembro, entre 9 e 12 de dezembro de 1531. Então, já é alguma coisa. Apesar da gente não saber quem o escreveu, a gente sabe que esses povos eles tinham forte tradição oral. Então, eles passavam as histórias à frente. E assim é até hoje com os povos indígenas. Eles passam as histórias oralmente. E se sabe que essa história foi passada oralmente até que alguém quisesse escrever. Não se sabe se foi uma só pessoa ou se foram mais de uma, porque em determinado momento a linguagem desse documento se altera. Isso vocês vão ver lendo ele. E aí se tem essa questão. Já falei sobre Antônio Valeriano. Eu não acredito que ele tenha escrito, justamente pela questão do grifo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em outro documento que ele assina sendo dele.
E aí eu coloquei uma descrição, um trechinho do Unicampopoa, diferente do que vocês provavelmente já conhecem. Porque sempre no dia 12 de dezembro a gente vê as pessoas postando alguma foto de Nossa Senhora de Guadalupe com a seguinte frase: não estou eu aqui que sou sua mãe? Essa frase foi retirada do Unicampopoa. É o diálogo que Nossa Senhora tem com o indígena e está nesse documento de 1649. Aqui é a descrição de quando ele a viu, que é quando alcançou o topo, viu uma nobre donzela que estava ali de pé. Ela o chamou para que chegasse pertinho dela, e quando ele chegou diante dela, maravilhou-se muito com sua admirável grandeza e perfeição, que a tudo sobrepassava. Seu vestido era radiante como o sol e assim brilhava, e as pedras e rochas sobre as quais ela estava pareciam lançar raios, como de jade preciosos, e reluziam como joias. Esse documento, ele descreve muito bem Nossa Senhora, ele descreve muito bem a natureza do local como estava. É um documento lindíssimo. Porém, a gente tem documentos mais próximos. A gente tem os análises de Puebla e Tlaxcala, a gente tem o Códice Escalada, o Códice Techaloyan e o Testamento Cuautitlán. A gente também tem outros documentos, mas esses aqui eu achei mais pertinente trazer devido ao tempo. Nos análises de Puebla e Tlaxcala, a gente consegue ver, de um lado, o documento original e do outro a transcrição, porque é muito difícil ler do documento original. E essa transcrição, ela fala: aqui no México veio a governar. E neste mesmo tempo se apareceu a querida mãe de Guadalupe no México, ao encontro do índio chamado Juan Diego. Então é um documento que está citando que houve uma aparição de Nossa Senhora ao indígena Juan Diego. Essa questão de Juan Diego também foi muito complicada para a igreja, principalmente nos anos 90 agora, porque Juan Diego ele foi beatificado nos anos 90 e uma questão era se ele realmente havia existido, porque também não se tinha um documento, mas encontraram e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então ele foi beatificado na década de 90 e ele foi canonizado em 2002, e aí se provou que ele realmente existiu. A gente tem o Códice Escalada. O que são códices? Eles são documentos que foram feitos ou de casca de árvores ou de pele de animal, e aí geralmente eles têm algum desenho. Esse tipo de documento é muito comum nesse período. Esse daqui, ele é de 1548. A imagem é um pouco borrada, porque é um documento bem antigo, mas eu vou mostrar aproximando para vocês. Mas a gente consegue ver que no meio dele a gente tem, de certa forma, montanhas. Isso é nítido. Lá no cantinho a gente tem o que poderia ser Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui, nessa parte, nós temos um índio ajoelhado. E bem ali no cantinho nós temos o glifo de Antônio Valeriano, além da assinatura do Bernardino Sahagún, que é um homem que existiu nesse período. Lá, a gente tem a parte da data, ali em cima tem 1548, aqui a assinatura do Bernardino Sahagún, e aqui a gente consegue ver Nossa Senhora de Guadalupe. Nessa imagem a gente consegue ter melhor noção. Se vocês olharem, por exemplo, o manto, dá para se notar as estrelas e como ele está dobrado assim como de Nossa Senhora, a questão dos raios solares, ela está em cima de uma lua, então não tem como negar que é Nossa Senhora de Guadalupe num documento de 1548. Bom, o Códex Escalada é um documento descoberto em 1995 em uma biblioteca particular. Isso é muito comum. Muitos desses documentos sobre Nossa Senhora de Guadalupe foram encontrados em bibliotecas particulares e foram doados depois a alguma biblioteca. Esse daqui está em uma biblioteca da Espanha, se não me engano. Ele foi feito de pele animal curtida e mede 13 por 20 centímetros. O códice tem escrito o ano de 1548, do qual tiram de seus nomes, que seria o ano da morte de São João Diego. Esse códice, então, ele foi feito como uma homenagem do Antônio Valeriano, que era próximo do Juan Diego, em homenagem à sua morte. Ele tem glosses na língua nahuatl, que é a língua dos indígenas, e vem sendo estudado por pesquisadores da linguagem, como o padre católico Mário Rojas. O códice, além de glossas, contém a imagem da Virgem de Guadalupe, de Juan Diego, a assinatura do Frei Bernardino de Sahagún e o glifo de Antônio Valeriano. Aqui a gente consegue ver, desse lado é o glifo dele em outros documentos, e aqui a gente consegue ver que é bem semelhante ao glifo que se tem no Códex Escalada. Aqui é uma imagem um pouquinho melhor, que não é a original, mas que consegue demonstrar para vocês um pouquinho do que eu
faleira lá. A gente consegue ver Nossa Senhora de Guadalupe, aqui o glifo de Antônio Valeriano, a assinatura do Bernardino Sahagún, lá em cima o 1548 e aqui o que seria Juan Diego. A gente também tem o Códice Petit-Loyen. Ele não tem uma data específica, mas ele é do século XVII. E ele também tem uma imagem muito semelhante à Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma santa mestiça, as cores do manto se assemelham muito e ele está em frente a uma igreja. Sem falar que ele, na linguagem indígena, tem uma frase que diz: "Aqui se guarda a Senhora do Céu", em cima da igreja. Então, é uma referência muito grande à Nossa Senhora de Guadalupe. E a gente tem este daqui, que é um documento muito importante para se provar que Juan Diego realmente existiu, que é o Testamento de Cuautitlán. Ele é de 1559. Ele foi escrito por uma mulher que se diz prima de São Juan Diego. Eu peguei a primeira frase, ele está transcrito aqui para vocês entenderem. Hoje, sábado, 11 de março de 1559. Então, a gente tem uma data nesse documento. E 1559 é muito próximo de 1531. Apesar de a gente não conseguir provar que Nossa Senhora apareceu realmente em 1531, pela falta de documento do bispo, a gente consegue saber que ela apareceu bem próximo dos 1500, o que já é alguma coisa. E Juan Diego se casou, ele foi um homem casado, perto de São Pedro, com a jovem Dona Malitzin, que logo morreu, deixando apenas Juan Diego. Poucos dias depois, através desse jovem, verificou-se uma coisa prodigiosa lá em Tepeyac, porque nele apareceu a bela Nossa Senhora Santa Maria, cuja imagem vimos lá em Guadalupe, a que nos pertence dessa cidade de Cuautitlán. Então, a gente sabe que em 1559, alguém já viu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a prima de Juan Diego. Então, pelo menos o Códice Escalada e esse documento nos dão datas aproximadas, que já dizem muito, apesar do Nicamopoa não ter uma datação tão próxima, esses dois documentos conseguem nos mostrar que em 1500 Nossa Senhora apareceu. E aqui eu gostaria de falar uma frase que para mim é muito importante, também do Jacques Laffay, que é: a criação mais completa e singular da Nova Espanha não foi individual e sim coletiva e não pertence à ordem artística e sim religiosa, o culto à Virgem de Guadalupe. O culto à Nossa Senhora de Guadalupe, ele foi muito importante na Nova Espanha. Ele gerou, de certa forma, uma divisão entre os franciscanos no início, mas para os indígenas ele foi muito importante. A gente tem um padre franciscano, por exemplo, que é muito utilizado para contestar Nossa Senhora de Guadalupe, porque ele fez um sermão dizendo que a imagem havia sido pintada por um indígena e dá o nome de um indígena que teria pintado. Porém, o Nicamopoa, que é um documento dessa época, diz que não foi pintado. E essas questões, elas são muito difíceis de se provar, mas tem estudos que já provam que Nossa Senhora não foi pintada. Então, esse padre ele só estava agindo contra o que ele não acreditava. E apesar dele ter deixado esse documento não nos é seguro, porque pesquisas muito recentes mostram que não se tem marca de pincel na tinta. Então, que ela realmente não foi pintada. E o que eu queria demonstrar para vocês nessa palestra é o quanto a religiosidade ela pode mover a sociedade. A gente tem, então, uma descoberta de um continente que foi movido pela religiosidade de um homem que queria financiar cruzadas. A gente tem Montezuma que se rendeu porque os seus deuses não o deram apoio na conquista e ele preferiu nem lutar, estando com um exército muito mais poderoso. E a gente tem a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi muito importante para consolidar a identidade nacional do México, porque foi através de Nossa Senhora de Guadalupe que esse povo começou a se identificar como um só. E a gente pode ver, por exemplo, depois, nas principais lutas do país, como na Revolução Cristera, como no período de independência, que Nossa Senhora de Guadalupe é sempre um fator importante para as questões políticas do México. E essa era a importância que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho através desses documentos, um pouquinho através desses fatos, o que foi Nossa Senhora de Guadalupe nesse período e o quanto ela foi importante para que o catolicismo fosse aceito no México, porque sem ela, talvez esses povos não teriam
tido tanta facilidade para a compreensão do que era realmente o catolicismo e do que eram as práticas que eles tinham antes. É isso. A palestrante me permitiu uma pergunta? Eu podia. Você citou diversos documentos relacionados aí ao período, né? Mas o próprio manto, ele não é uma testemunha disso, uma fonte documental, de análise? Não, porque não consegue se datar exatamente o ano do manto. Se consegue uma média aproximada, mas que ele é de 1531, não consegue. Aqui nós estamos certificando a sua palestra e agradecemos a sua palestra, foi ótimo. Muito obrigada. Tá de parabéns. Obrigada. Esse volume aqui é um livro que foi editado pelo Instituto sobre o nosso fundador, chama-se Fé e Razão. Ele era um engenheiro muito competente, na área de metalurgia, formado em Ouro Preto. E ele soube muito bem conduzir a vida dele e as atitudes, misturando a fé, misturando a palavra bem mesmo, fé com a razão. Você sabe que há uma briga entre elas. E ele conseguiu, essa é a biografia dele, nós passamos a sua mão. Muito obrigada. Eu vou guardar com muito carinho. Pessoal, eu acho que a palestra adiante, podemos partir então para a comemoração da palestra.